Oi, turminha, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, espero que estejam prontos para enfrentar aí mais uma semaninha, né, de atividades. Então, vamos lá. Hoje nós vamos ter aula de língua portuguesa. Nós vamos falar sobre pontuação, o uso do travessão. E nós vamos realizar as atividades 62 e 63 do livro de língua portuguesa. Peguem o livro aí e vamos iniciar. Lembrando que hoje é a nossa aula do dia 18/5, hein? Segunda-feira. Então, nós estamos aí na página 55. Nós vamos falar do uso do travessão. Eu preciso que vocês prestem muita atenção, certo? Porque o travessão ele é muito importante quando nós vamos realizar um diálogo no texto. Releia este trecho. A tia Najara vai ler junto com vocês. Eu vou ler, na verdade, vocês vão acompanhando em casa. O sol já tinha passado para trás das montanhas e a noite caía depressa. O que vamos fazer? Perguntava a mãe. Não sei, respondeu o pai. Agora, só podemos esperar que ele encontre um lugar seguro para passar a noite. Mas andam por aí tantos gatos, disse a mãe muito preocupada. Eu tenho que procurá-lo. Não vale a pena, disse ele. Já está tão escuro que não se vê nada. Note que as frases que representam a fala das personagens iniciam com um sinal de pontuação, o travessão. Então, toda vez que eu vou falar alguma coisa, eu preciso dar parágrafo e em seguida colocar o travessão, para indicar que está ocorrendo uma fala, turminha. Então, tem aí, ó, o travessão é utilizado na escrita para marcar a fala de uma personagem. Então, eu não posso falar assim, o passarinho disse, oi, tudo bem? Não, eu tenho que ir para outra linha, colocar parágrafo, me desculpem, depois o travessão e iniciar a fala dele, porque senão eu não vou compreender no texto. Então, está assim, ó. Agora imagine um diálogo representado por meio de uma história em quadrinhos. Observe. Vocês já estão acostumados, a gente tinha muitos gibis na sala. Então, vocês sabem que lá tinha vários diálogos, né, nos gibis. Então, aqui tá mostrando, ó. Não consigo. Receio que seja uma coisa que nunca se tenha ouvido falar com um pássaro. Em um pássaro. Vertigens é o medo das alturas. Que medo é esse que se pode ter das alturas? Os pássaros não caem, basta abrir as asas e voar. Então, aqui foi mostrado por meio de uma história em quadrinhos. Agora, vamos ver aqui embaixo. Veja que, nesse caso, os travessões foram excluídos, já que para representar as falas das personagens, são inseridos balões de fala e tem aí indicando os personagens, né? Quem está falando no momento. Para escrever um diálogo entre duas personagens dentro de um texto, é muito importante utilizar corretamente os dois pontos e o travessão. Observe. Então, o que o livro fez aqui? Ele pegou o mesmo diálogo representado aí em cima na história em quadrinhos e transformou ele aí embaixo usando o travessão, dois pontos. Então, vocês precisam prestar muita atenção, porque todas as vezes que vocês forem elaborar um textinho que tiver alguma fala, vocês têm que usar dessa forma. Olha lá. O passarinho disse, dois pontos. Quando eu vou falar, eu tenho que ir para a linha de baixo, dar parágrafo, travessão e colocar a fala da personagem. Não consigo. O mocho, esfregando o queixo com a asa, disse à mãe do passarinho. Novamente, dois pontos, linha de baixo. Eu dou parágrafo de novo e o travessão. Receio que seja uma coisa que nunca se tenha ouvido falar em um pássaro. Vertigens é o medo das alturas. Aí, novamente, a mãe perguntou muito confusa. Dois pontos, linha de baixo, parágrafo, travessão. Que medo é que se pode ter das alturas? Os pássaros não caem, basta abrir as asas e voar. Vocês estão vendo que eu tenho que separar todas as falas? Porque se ficar tudo junto, eu não vou conseguir entender quem é que tá falando. Se a fala é do mocho, se é do passarinho, se é da mãe.
Então, eu tenho que colocar tudo separado. Todas as vezes que tiver uma fala, vocês vão colocar 2 pontos, ir para a linha de baixo, dar o parágrafo e o travessão. A gente nunca pode esquecer disso. Vai mudar de fala, outra pessoa vai falar? Novamente. O mocho disse, 2 pontos, vai para a linha de baixo. Sempre assim, para não misturar as falas. Então, olha aí. Para relembrar, a tia Najara colocou aí alguns pontos que nós já vimos que vocês precisam utilizar no texto. Então, nós temos o ponto final, o ponto de interrogação, ponto de exclamação e a vírgula. Vejamos mais 2 pontuações importantes usadas em diálogos, ou seja, quando 2 ou mais pessoas irão falar. Que foi isso que nós acabamos de falar, que são os 2 pontos e o travessão. Olha lá. Usamos, então, 2 pontos para anunciar que alguém vai falar. Então, quando eu quero mostrar que alguém falou alguma coisa, eu preciso fazer o uso de 2 pontos no final. Por exemplo, hoje teremos aulas... deixa a tia Najara dar um exemplo. E a tia Najara falou, 2 pontos. Vou para a linha de baixo... Coloco parágrafo, travessão e inicio a fala. Olha lá. Travessão sempre antes das falas dos personagens. Então, toda vez antes da fala dos personagens, eu tenho que ter o travessão. Certo, pessoal? Desculpa, minha garganta tá um pouco seca, a tia Najara tá toda hora engasgando aqui. Olha lá. A tia Najara colocou mais um exemplo para vocês. Vamos ver um exemplo de uma fábula. Então, tá lá. A formiga perguntou à cigarra. 2 pontos, estou indicando a fala. Vou para a linha de baixo, olha lá. Dei um dedinho de parágrafo, coloquei o travessão e olha a fala dela. E o que você fez durante todo o verão? Novamente. Linha de baixo, a cigarra respondeu, 2 pontos. Durante o verão, eu cantei. Ponto final, vou para a linha de baixo. E a formiga disse, 2 pontos novamente. Desço de novo mais uma linha, parágrafo, travessão. Muito bem, pois agora dance. Então, olha lá como ficou a fala. Eu sempre preciso usar os 2 pontos e o travessão, senão eu não vou conseguir compreender que é uma fala que está acontecendo entre os personagens. Entendeu, turminha? Não se esqueça, coloquei aí um lembrete para vocês. Use nova linha, parágrafo e letra maiúscula, sempre que trocar a fala dos personagens. Então, eu vou trocar a fala dos personagens, eu tenho que ir para a linha de baixo. E não se esqueçam de usar letra maiúscula, certo? A gente sempre tem que lembrar de usar letra maiúscula. Então, aí, nós teremos os exercícios da página 56. Nós temos aí alguns exercícios de aplicação. Momento de novas descobertas. Número 1. Leia a tirinha. Transforme o diálogo entre o Calvin e a mãe em um texto sem balões de fala. O professor o ajudará. Então, a tia Najara vai explicar para vocês essa atividade, vocês farão em casa. É a mesma coisa que aconteceu na página 55. Tinha lá a história em quadrinhos com os balões e embaixo tinha que colocar o textinho, como ficaria com o travessão e os 2 pontos. Então, tá aí. Aonde vai? Lá fora. Já fez a sua cama? Eu tentei fazer, mas não tenho ferramentas. Essa foi boa. Ha, 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 ha. Por alguma razão, o som do riso infantil não amolece o coração da mamãe. Então, olha lá. É a história aí em quadrinhos. E aí embaixo, nós temos aí. Calvin estava saindo de casa quando sua mãe lhe perguntou. Vocês vão colocar aí, então, parágrafo, travessão. O que a mãe dele falou? Vocês vão colocar aí a fala dela. Depois, então ele respondeu. Qual foi a fala do Calvin? Não pode esquecer de colocar o travessão, turminha.
Aí embaixo, a mãe novamente perguntou qual foi a outra pergunta que ela fez. Embaixo, e o garoto respondeu. O que ele respondeu depois? Aí no final, decepcionado, Calvin voltou para o quarto e disse para Haroldo. O que foi que ele respondeu para o Haroldo? Haroldo é o tigrezinho aí dele. O que ele respondeu? Vocês vão colocar aí. Não esqueçam, travessão, tudo certinho, pessoal. Ok? Espero que tenham entendido. Aí na página 57 nós temos nós temos um exercício proposto. Ative a memória, número 2. Complete a história com um diálogo entre estas duas crianças. Dê um final para ela. Então vamos lá. Bia e Eduardo são primos e gostam muito de estar juntos. Durante a semana, eles pouco se veem porque frequentam escolas diferentes e têm muitas atividades a fazer. Mas quando chega o fim de semana, eles sempre dão um jeito de brincar juntos em um parque perto da casa da Bia. Desatam a correr, a rir e a falar. Bia segue na frente e diz... Vocês aprenderam quando deve ser usado o sinal aí de travessão. Então, vocês vão colocar o que a Bia diz. E depois, Eduardo, então, lhe responde a mesma coisa. Como que o Eduardo vai responder? Não esqueçam do travessão, letra maiúscula, certo, turminha? Bom, espero que vocês tenham entendido essa atividade. Agora, nós teremos mais uma aulinha aí de matemática, tá? Aguardem um minutinho para vocês realizarem a próxima aula.